Eu quero saudar vocês na maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, missionária Irene ou cantora Irene. O meu nome completo, Irene Sônia Ricardo Leite. Eu quero contar a vocês, meus amados, um pouco da minha história. Eu nasci em uma pequena cidade do estado do Paraná, Pinhalão, conhecida como a capital do morango. Sou filha de Antônio Ricardo Filho e de Leonilda Silvério Nunes Ricardo. Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos. Na verdade foi 8, né? O primeiro já nasceu morto, mas 7 sobreviveram e eu fui a última. Quando eles pensavam que não teria mais filha mulher, aí veio eu, para a alegria deles, né? Então, comigo 7 filhos. Mas, quando eu estava com apenas 2 anos de idade, eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe quando ela estava ainda dormindo. E eu ali, pequenininha, sentada naquele fogão a lenha ali, pertinho, esquentando, porque era um tempo meio frio. E eu comecei a chamar minha mãe e pedindo para minha mãe me dar bolacha, né? Porque ainda criancinha tinha costume, gostava muito de bolacha, até hoje eu ainda gosto. E começava a chamar minha mãe aí, meu irmão mais velho, se eu não me engano é o mais velho, chegou e foi tentar acordar minha mãe. Ô mãe, a Irene tá lá te chamando, querendo bolacha. Ele chacoalhava em nada. Ele mal sabia que a minha mãe já tinha morrido. Depois ele chamou meu pai, assim foi, né? E minha mãe já estava morta. Mas o meu pai com 7 filhos para criar, ele não queria abrir mão de nenhum, porque é um homem que não servia a Deus, não. Mas ele era muito temente a Deus, muito temente a Deus, mas não conhecia assim a palavra do Senhor. Então criou 7 filhos, até mesmo o prefeito da cidade quis adotar eu, mas meu pai não quis abrir mão. E ele conseguiu criar esses 7 filhos sem se casar novamente, sozinho. O meu pai era carpinteiro, gostava também de trabalhar fazendo cerca paraguaia. Quando a gente ainda era pequenininho, ele resolveu mudar para Curitiba, que é estado do Paraná também, para morar junto com a minha avó, a mãe dele. Aí ficou alguns anos ali, depois foi para Santo Antônio da Platina. A gente ainda criancinha, se eu não me engano tinha uns 7 anos mais ou menos. E ali de Santo Antônio da Platina, com aquela filharada, ele também continuava fazendo cerca paraguaia ali. Ele levava os filhos mais velhos e sempre deixava um maior para cuidar dos menores. E ele levava consigo os mais velhos para, como aquele ditado, queima-lata, né? Queima-lata, para quem não sabe,
assim, lugares assim de fazenda, beira de rio. Eles assim, arrumam uma casa e fica lá, tipo, queimando o lado que eles falam, se virando sozinho. Eles mesmos, né? Preparam as comidas deles, só homens, né? Meu pai levava só homens para trabalhar lá com ele. E depois, no final de semana, voltava para casa. E assim seguia a nossa vida. Meu pai foi de uma família pobre, né? Com muita dificuldade de vida. Moramos em Santo Antônio da Platina, em algumas fazendas. Aí, quando já estava com mais ou menos 10 aninhos, a gente veio aqui para a cidade de Ourinhos. Mas estou me esquecendo um detalhe. Antes da gente vir para Ourinhos, quando eu ainda morava em Santo Antônio da Platina, meu pai tinha um sonho tão grande que eu cantasse, que eu fosse uma cantora. E ele sempre me escrevia assim, em show de calouro. Mas show de calouros, assim, o primeiro show de calouros, meus amados, que eu fui cantar, eu passei a maior vergonha. Era uma que eu não queria nem ir. Mas o sonho do meu pai era ver eu cantando. Aí fui, e era a inauguração do ginásio de esporte ainda. Veja só, para quem vai cantar pela primeira vez, ainda a inauguração do ginásio de esporte. Eu não sabia onde que eu colocava meu rosto de tanta vergonha. E ali errei tudo. Errei tudo porque era uma banda ao vivo ainda que ia tocar. Mas passei uma vergonha que só Deus sabe. Né? Quando eu ia para a escola, os amigos da escola, tudo aí, zombando de mim, caçoando. Eu falei pro meu pai, não quero nunca mais cantar. Aí meu pai, com aquele sonho ainda que eu fosse uma cantora, irmãos, me inscreveu no próximo show de calor. Lá tava eu. Eu não sei como que eu fui. Não sei como. Mas meu pai me encorajou. E eu fui lá, novamente cantar. Aí já comecei a sair bem. Aí comecei já a pegar gosto pela música. E praticamente, amados, todos os anos, estava eu lá nos shows de calouros. Tinha uma FAP, ainda deve ter, lá em Santo Antônio da Platina. E todo ano tem show de calouros. E eu estava lá, participando. Sei que é difícil. É difícil contar essa história pra mim, porque eu já perdi meu pai, minha mãe. Então eu começo a me lembrar, irmãos. E começo já a me emocionar. Me perdoe. E ali, mudamos para a cidade de Ourinhos. Já estava com uns 10 anos, né? Aí ficamos aqui na cidade de Ourinhos por alguns anos também. Depois voltamos para Santo Antônio da Platina, e depois de Santo Antônio da Platina, meu pai comprou uma chácara lá, uma chácara que eu gostei muito de morar. Era uma chácara pequena, praticamente quase dentro da cidade. E ali passei a minha adolescência. Santo Antônio da Platina marcou muito para mim. Aí, glória a Deus. Foi ali, irmãos, que eu participei de show de calouros. Eu estava contando que foi antes, mas não foi antes não. Foi aí, nessa segunda morada nossa em Santo Antônio da Platina,
eu comecei a participar do show de calouros. É que a história é tão longa que a gente acaba trocando algumas partes, né, irmãos? Então, ali depois, ficamos alguns anos da minha adolescência ali em Santo Antônio da Platina. Depois voltamos para Ourinhos novamente. Aí eu já estava com 16 para 17 anos. Meu pai sempre me incentivando para cantar, levar em show de calouros. Cada loucura, sei cada coisa. Até mesmo desfilar. Comecei a inventar de querer desfilar também. Tinha uma colega minha e lá vai nós para desfilar também. Participar desses concursos aí que eles fazem, né? Desfilando, cantando, vai tudo pro mundão, né? E aí, glória a Deus. Eu sei dizer para vocês que eu comecei a fazer um curso de cabeleireiro, mas até antes de eu fazer o curso de cabeleireiro, eu já comecei a cortar o cabelo do meu pai, dos meus irmãos. E ali comecei essa carreira de cabeleireiro, fazendo cursos, né, de cabeleireiro. E cortava os cabelos das pessoas ali na casa do meu pai. Aí, certa vez, no ano de 2094, conheci o meu esposo. Meu esposo, presbítero Amarildo Silva Leite, mas ainda não era servo de Deus. A gente estava assim ainda no mundão, né, irmãos? A gente se conheceu, inclusive, no último dia da FAP aqui em Ourinhos. Eu não lembro nem que show que era mais. Aí eu estava lá com meu irmão, que chamava-se também, já partiu já também. Esse meu irmão chamava-se Amarildo também. E ele estava com a namorada dele, e eu estava lá com eles na FAP, quando foi que eu conheci meu esposo. E ali nós marcamos um encontro, começamos a se conhecer. E aí já começou, né? Um namoro. E aí foi tudo tão rápido. No mesmo ano de 94, a gente já namorou, noivou, se casou em dezembro. E tivemos 2 filhos. O Luiz Ricardo e a Jaine. Aí tivemos eles 2. Tivemos uma separação de casamento, porque é onde a gente vivia, né? Meu esposo tinha um comércio. A gente começou bem assim, pequenininho, com a mercearia. Ali foi aumentando a freguesia, foi crescendo, ficou uma mercearia que tinha de tudo quase, várias coisas. Aí, só que a gente começou a se desentender e aconteceu alguns conflitos com a gente resolveu se separar. Nesse meio de separação, ficamos 1 ano e 3 meses separados. Cada um para um lado, ele arrumando namorado, eu arrumando namorado, tudo fora da direção de Deus, né, irmãos? A pessoa, quando não conhece Jesus, faz coisas muito, muito mesmo que não agrada a Deus, né? Aí foi, glória a Deus, a minha cunhada, a irmã dele, chama Célia, ela começou a ir para a igreja, e ali ela levava foto minha com o meu esposo, pedia oração. E olha, nesse tempo, né? Nesse tempo que eu estava num mundão, separada do meu esposo, eu arrumei um rapaz que tentou até mesmo tirar a minha vida. A gente, quando está fora da presença do Senhor, a gente só não morre por causa dos planos de Deus na nossa vida.
Esse rapaz chegou até a colocar uma faca no meu pescoço, querendo me matar, e falou para mim: olha, pode rezar agora, pode rezar porque agora é o seu fim. Me levou numa estrada deserta e ali falou que ia tirar minha vida. E eu, como não tinha conhecimento da palavra de Deus, irmãos, comecei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sabia nem rezar direito, irmãos, porque nem na igreja católica eu ia direito também. E aí, pela misericórdia, ele não resolveu não me matar. E aí, irmãos, Deus me deu esse grande livramento para a glória de Deus, que Ele tinha um plano na minha vida. E depois que eu acabei contando com uma amiga minha, falando para ela que esse namorado tinha quase tirado a minha vida, e ela, pra quê que eu falei? Ela já foi e contou pro meu esposo. O meu esposo já chamou um irmão meu, que era polícia, e já foram tudo, bateram lá e já levaram o rapaz para a delegacia. Eu também. Eu sei que história mais complicada, né, irmãos? Aí fui morar na casa do meu pai, que eu estava morando sozinha, né, com os 2 filhinhos. Depois meus irmãos levaram toda a minha mudança para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai novamente, eu comecei a ter contato com meu esposo, conversar com ele, porque eu tinha trabalhado num salão de cabeleireiro, e a dona desse salão falou: por que você não volta para o seu esposo? Ela ia na igreja Universal, se eu não me engano, eu não lembro certinho, isso deve ser Universal. Aí eu falei: não, eu com meu esposo não tem mais volta não. Mas por quê? Não sei, não dá mais certo não. E aí aconteceu, irmãos, que ela conseguiu fazer minha cabeça: liga para ele, fala com ele. E eu fui indo na conversa dela, não é que eu acabei ligando pro meu esposo, e a gente acabou se reconciliando, voltando de casamento, irmãos. Voltamos e, glória a Deus, foi... Eu não me lembro se foi em 2001, não, 2000, no ano de 2000. Glória a Deus. Aí a gente foi no final de 2000, se eu não me engano. Aí a gente voltou novamente. Aí minha cunhada, que estava indo na igreja, começou a me convidar para ir também. Quando foi, glória a Deus, em 2001, aí em setembro de 2001, comecei para a igreja. Quando eu pisei na igreja evangélica, irmãos, eu conto para vocês que eu já saí transformada. Ali era uma igreja que não tinha doutrina não, irmãos. Mas Deus permite, né, a gente passar por igreja de porta larga, para Deus fazer uma obra na nossa vida. Eu sei que a pastora, mais a missionária, oraram por mim. E no outro dia eu já estava sentindo outra pessoa. E desde aquele dia minha vida foi transformada. E Deus já começou a trabalhar na minha vida. E na vida do meu esposo também. Depois de um mês que eu estava indo na igreja, meu esposo também começou a ir para a igreja também, irmãos. Glória a Deus, Deus fez uma obra completa na nossa vida. Além da reconciliação de casamento, a gente começou a servir a Deus. E ali, irmãos, começamos a servir a Deus todo o nosso coração. Meus amados e amadas. Mas passou-se alguns anos. A mãe dele, que também começou a servir a Deus, se converteu para a glória de Deus. Ela partiu, meu esposo perdeu a mãe dele. Depois passou também algum tempinho, eu perdi meu pai. Eu sei que nós dois ficamos sem pai, sem mãe. E meu esposo já era também, né,
Já era órfão de pai e eu era órfão de mãe. Agora somos órfãos, né, de pais aqui dessa terra, mas graças a Deus nós temos nosso Pai Celestial, né? Então, meus amados, essa caminhada nossa, eu sei que servir a Jesus, a gente tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Comércio que meu esposo tinha, praticamente começou a falir, porque ele começou a tirar bebida, cigarro, e começou a cair a freguesia. Eu sei que ele teve que acabar vendendo tudo, senão foi se endividando. E para poder pagar as dívidas, vender o comércio. A gente tinha 2 carros, ficamos sem nenhum, somente uma bicicleta. Aí isso não é fácil não, irmãos. Quem sabe, né, se a gente tivesse perseverado, né, um pouco mais nessa mexaria, ia ganhar uma nova freguesia, né? Mas a gente, novo convertido, irmãos, com aquela sede de fazer a obra de Deus, e a gente pegou e vendeu tudo. Minha esposa começou a vender salgado, suco de laranja com a bicicleta dele. Aí, irmãos amados, foi uma vida bastante difícil, né? Mas a gente, né, congregando aí na Assembleia de Deus, fazendo a obra de Deus, já meu esposo começou a dirigir igrejas também, foi ungido a presbítero, né? Aí, mas antes dele ser ungido a presbítero, o Senhor já começou a revelar uma obra no Amazonas. E aí ficou assim, aquela expectativa, meu Deus, quando será isso? Mas a gente até mesmo falou pro pastor aqui da Assembleia, mas ele não deu muito crédito, né, irmãos? Ele mandou a gente para Campos Novos aqui. Ficamos em Campos Novos uns 5 anos fazendo a obra de Deus ali. Mas o Senhor voltou a falar conosco novamente, revelando que era pra gente ir para Manaus. Revelou até o nome de uma rua, Comandante Ferraz, irmãos. E meu esposo nunca tinha sido usado por profecia, porque no começo, quando ainda estava nesse ministério de Porta Larga pequenininho, eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali o Senhor começou a me usar com profecias, né? Depois que a gente foi para a Assembleia, mas outra hora eu conto melhor essa história que o Senhor revelou para a gente, né, irmãos? Eu sei que depois que a gente foi para a Assembleia, que o Senhor revelou, começou a falar em profecia através de mim, Ele começou a revelar o estado de Amazonas. Aí também começou a usar meu esposo, porque com certeza ele ficou um pouco assim, duvidoso, né? Com medo de tomar uma atitude. E Deus tomou a boca dele e falou na boca dele o nome da rua no estado do Amazonas, lá em Manaus. Revelou essa rua, Comandante Ferraz. E mesmo com a rua, o nome da rua a gente pesquisou, existia mesmo essa rua. Lá em Manaus, existia essa rua. Foi por a revelação de Deus mesmo, irmãos. Mas a gente ainda ficou meio assim, querendo ir, mas não tinha condições de ir. E ficamos esperando, né, pelo ministério e nada. Aí já tinha gravado um CD, o primeiro CD, em 2010, quando ainda estávamos ali em Campos Novos Paulista. E depois, e quando o Senhor falou pela primeira vez, olha, já era o final de 2009. Então, e nada da gente conseguir ir para Manaus, para o Amazonas. E quando foi no final de 2010, que o Senhor voltou a falar o nome da rua, e a gente lá ainda sem poder ir, esperando, né, pela ajuda do ministério, mas não dava nada certo.
E aí, irmãos, quando foi, a gente até tentamos até vender um carro que a gente tinha, e nada de conseguir vender um carro para ir. Parece que as coisas não davam certo, irmão, para a gente poder ir para a obra que o Senhor tinha revelado. Eu sei que faltou um pouco mais de coragem da nossa parte, né, irmãos? Porque a vontade de Deus era que a gente fosse, né? 2010. Mas ainda não foi dessa vez. Aí quando foi, a gente decidiu voltar para Ourinhos, porque a gente estava já planejando gravar o segundo CD. Olha só, quando a pessoa começa a sair fora da direção de Deus, né, irmãos? Vai nós gravar o segundo CD. Meu esposo conseguiu vários patrocinadores. Dinheiro a gente não tinha mais. Meu esposo, ele sempre dá uns pulos nessa parte. Quando quer, assim, fazer algo. E ele conseguiu vários patrocinadores. E conseguimos gravar o segundo CD. Grande momento, né? E aí, irmãos, vimos para Ourinhos, gravamos CD, segundo CD. E o que acontece? Quando a gente sai fora da presença, tudo começa a dar errado. A gente tinha carro, já começou a perder o carro, se endividar, e fomos morar no fundo da casa da igreja da Assembleia. Aí o que acontece, né, irmãos? O que acontece? Me perdoe. Eu estou usando uma prótese de tubo T na minha garganta aqui, na traqueia. E às vezes irrita a garganta, dá vontade de tossir, viu, irmãos? Então, o que acontece, né, irmãos? E a gente gravou o segundo CD, mas começou a dar tudo errado. Porque saímos fora da direção do Senhor. E começamos a perder tudo. Ficamos no fundo morando, sendo zelador da igreja. E ali o Senhor voltou a falar conosco novamente desta obra que Ele tinha chamado a gente. E Ele mostrou, falando em profecia, Ele mostrou uma bolsa que estava em cima de viagem, em cima do guarda-roupa. E Ele disse: arrume as malas e vão para onde eu vos mandei ir. E aí, irmãos, o Senhor falou assim também: não adianta vocês me clamarem mais aqui, eu não ouvirei, não responderei. Olha, foi muito forte. E aquele dia a gente realmente tivemos muito temor e começamos a se preocupar. Meu Deus, nós temos que tomar uma atitude. A gente tem que ir agora, porque o Senhor falou que não vai falar mais conosco aqui, misericórdia. E aí começamos a pedir ajuda para o círculo de oração. E graças a Deus, teve muitos irmãos que nos ajudaram aqui da Assembleia para a gente poder ir para Manaus. Mas nesse dia que o Senhor tinha falado, irmãos, para a gente arrumar a mala aí, o Senhor também tinha revelado Terra Santa. Só que a gente ficou: Terra Santa, o que será isso que o Senhor está querendo dizer? Será que a gente vai um dia para Israel, né? Mas a gente não sabia nem o que era aquilo. Aí Deus preparou a ida do meu esposo, foi para Manaus, de avião, nunca tinha andado de avião, né, irmãos? E ali, chegando em Manaus, ele até estranhou, porque lá em Manaus é um lugar muito quente. Lá não se sabe o que é frio, irmãos. Quem mora lá em Manaus não precisa nem ter cobertor. Só uma coxinha tá muito bom. Se acaso, né, der uma refrescada, porque é difícil. E é nós ali em Manaus. Daqui a pouco, não, meu esposo foi primeiro. Depois de alguns dias eu também fui, porque meu esposo chegou primeiro, para poder arrumar uma casa, alguma coisinha, mudancinha, para o resto da família chegar. E depois eu também fui com as crianças. O meu filho mais velho. E eu, olha, já estou esquecendo de contar que
Não é só 2 filhos que eu tive não, irmãos. Eu tive 4 filhos. Depois que eu voltei com meu esposo da separação, a gente teve mais 2 filhos, o Daniel e a Esther também. Aí, continuando a história, né, irmãos? É que é uma história longa, a gente às vezes dá uma pulada de alguma coisa, depois a gente lembra, né? Então, temos 4 filhos, Luiz Ricardo, a Jaine, o Daniel e a Esther, que é a caçula. Só que o Luiz Ricardo não quis ir pra gente ir em Manaus, com a gente em Manaus, né? E ali fui, meu esposo, eu, a Jaine, o Daniel, a Esther. Fomos lá morar em Manaus para se cumprir a promessa de Deus, né, irmãos? Chegamos lá pela fé. Meu esposo alugou uma casa lá pela fé. E teve até alguns irmãos que prometeram nos ajudar. E a gente foi na esperança, né, irmãos? Que ia receber alguma ajuda para poder pagar o aluguel. A gente com 2 CD gravados ali. Meu esposo saía para vender CD também nas ruas. E a gente recebia algumas ofertas aqui de Ourinhos. E aí, meus amados irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, conseguimos pagar aluguel. O meu esposo conseguiu comprar, né, alguma coisinha para casa, alguma mudancinha, alguma coisa. O meu esposo, assim, achava na rua, quando ele ia vender CD, às vezes achava um guarda-roupa na rua. E ali, até mesmo alguma coisa que achava na rua, guarda-roupa, cômoda, ele trazia para casa, né, irmãos? Que a gente, né, começando a vida novamente. E ali, meus amados, quando certo dia a gente foi congregar numa igreja e Deus usou um evangelista e mandou eu ficar de pé e falou: cantora, Deus vai abençoar vocês aqui nessa cidade. Depois daqui, Deus vai mandar vocês para uma pequena cidade do Pará. Somente isso que ele disse, irmãos. Mas pra gente não precisava nem sequer falar qual cidade que era, porque a gente tinha descoberto certo dia que meu esposo estava no porto. Antes mesmo de eu chegar em Manaus, meu esposo me telefonou e falou assim para mim: Irene, você não sabe o que eu estou vendo aqui no porto, Irene? Eu estou vendo um navio chegando aqui que está escrito Terra Santa, cidade de Terra Santa. E aí ele procurou saber aonde que é essa cidade. E fala para ele: é uma pequena cidade na divisa do Amazonas, o estado do Amazonas com o estado do Pará. Ali, então, ele descobriu o que o Senhor tinha falado para a gente. Antes da gente sair de Ourinhos, Terra Santa, aí a gente descobriu que era essa cidade, Terra Santa. E quando Deus usou aquele evangelista para revelar que a gente ia para uma cidade pequena do estado do Pará, não precisou nem falar o nome, porque a gente já sabia, né, irmãos, qual cidade que era. Aí que a gente descobriu que era Terra Santa, aqui mesmo no Brasil. Então, meus amados, o Senhor disse para nós, quando nós estávamos ali em Manaus ainda, e disse assim: vocês vão ficar aqui alguns meses, depois vocês irão Terra Santa. E quando foi, irmãos, Deus preparou tudo, a viagem nossa. Fomos para a cidade de Terra Santa, estado do Pará. Meus amados, foi tremendo conhecer essa cidade também. Uma cidade muito bonita, mas também muitas, até mesmo escola de feiticeiros. Assim, perto dessa cidade tinha também um tal de faro. Muito também bruxaria.
Eu sei que nessa cidade de Terra Santa, a gente conheceu um povo também maravilhoso. Um povo que a gente aprendeu a amar muito. Fizemos a obra de Deus ali por 1 ano e 10 meses. Depois Deus começou a mostrar Santa Catarina. Conseguimos ir para Santa Catarina também. Ficamos também algum tempo lá em Santa Catarina, na cidade de Antônio Carlos. Conhecemos também um povo maravilhoso lá, que guardamos no nosso coração até hoje. E depois de Antônio Carlos, fomos para Palhoça, também, em Santa Catarina. E chegando lá, o meu filho mais velho também veio morar com a gente ali em Palhoça. E ali em Palhoça ficou a família completa, né? 6 pessoas. Mas eu não sei se teve alguns irmãos que já ouviram. Certo dia Deus falou com nós quando a gente estava lá em Palhoça, pra gente sair de lá, porque Deus ia enfurecer as águas e ainda ia tomar conta daquele lugar. Eu não sei quando, irmãos, que ainda não aconteceu, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Não sabemos quando será, né, que vai acontecer, que Deus vai inundar tudo aqueles lugares lá, ele disse. Então a gente voltou para Ourinhos. Aqui estamos na cidade de Ourinhos novamente, meus amados e amadas, aproveitando e contando esta parte da história. A gente congregou nas outras cidades também, na Assembleia, né? Aí o que acontece? Quando a gente voltou aqui para a Assembleia em Ourinhos, a gente notou que tinha muita coisa que não estava agradando a Deus. Sei que o Espírito Santo começou a se entristecer muito, muito mesmo. E aí era naquele tempo meio de pandemia ainda, né, irmãos? 2020, aí a gente começou a fazer culto doméstico. Depois a gente não voltou mais para a igreja aqui da Assembleia, a gente começou a cultuar Deus em casa. E quando foi num desses cultos domésticos, o Senhor Jesus começou a falar, a revelar a obra que Ele tinha na vida do meu esposo, na minha vida. E falou para o meu esposo que estava colocando uma obra nas mãos dele. E ai dele se não obedecesse. Falou umas 3 vezes, irmãos. Ai do meu esposo se não obedecesse. Aí começamos a abrir o ponto de pregação ali do lado da nossa casa. Tinha uma portinha, uma pequena porta de comércio fechada. Meu esposo alugou e começamos a fazer ali os cultos naquela portinha, né? E aí, irmãos, tem certas coisas que a gente, né? A gente age precipitadamente, por isso que a gente tem que buscar muito a não sair fora da direção de Deus. Isso foi em 2020. E ali eu comecei a ter sonhos com o pastor da igreja aqui, né? Da Assembleia. E eu achei que era pra gente voltar. Que eu abraçava, né? O pastor e a esposa dele. Mas isso significava, né, irmãos? Pra gente conversar, pedir se perdão de alguma coisa, sei lá. Que era para que a gente ia sair da Assembleia sem falar nada com o pastor. É necessário, né, comunicar o pastor, né? Aí, só que a gente entendeu errado. Eu acabei pensando que era para voltar. Aí a gente voltou a congregar na Assembleia novamente, irmãos. E o que acontece? Passou-se alguns meses. Olha que nesse tempo, né, do Covid, muita gente morreu, partiram dessa terra, vamos dizer, né? E aí o que acontece? A gente orou para algumas pessoas, e pessoas até mesmo foram curadas de Covid, irmãos. Até ligação por telefone, a pessoa foi curada de Covid.
Mas Deus, Ele permitiu eu e meu esposo a pegar esse Covid, irmãos. Eu fiquei pior ainda. Eu e meu esposo acabamos acabando na UTI. Meu esposo foi para a UTI também, só que não chegou a ser entubado. Mas eu fiquei ali entre a vida e a morte, 60 dias entubada. Os meus rins pararam, irmãos. Pararam, fizeram até hemodiálise. Algumas hemodiálises tive que fazer. Aí nesse tempo meu esposo, ele começou a se recuperar e conseguiu ir me visitar depois de um mês. Esteve orando por mim, irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus rins voltaram a funcionar. E glórias a Deus por tudo, irmãos. Eu sou muito agradecida pela oração de todos quantos oraram por mim. Eu agradeço todo o meu coração. Eu sei que tem muita gente que orou por mim, porque o meu esposo pediu oração através do canal Amarildo Irene Hora da Verdade, né, irmãos? Então eu sou muito agradecida a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que se quer dobrar os seus joelhos para tirar um tempo para orar pela minha vida. E fui desenganada, né, irmãos, pelos médicos. Fiquei entre a vida e a morte, os rins parados, depois voltou a funcionar mais o pulmão. O médico disse que estava preto, duro que nem uma pedra. Mas, pela misericórdia do Senhor Deus, Ele ouviu a tua oração e Ele, para cumprir também a promessa que Ele tinha na nossa vida, eu comecei a melhorar, fui melhorando. Depois de 60 dias entubada, fui voltando. Aí comecei a acordar, e eles começaram a tirar a sedação, fui voltando. Naquela UTI ali, eu não conseguia nem sequer a me levantar, né? Porque eu fiquei quase 40 dias dormindo. Porque eles sedaram, eu fiquei sedada quase 40 dias, irmãos. Então, quando eu voltei, já estava praticamente atrofiada, com o meu corpo sem poder se movimentar muito, não conseguia nem sequer pegar alguma coisa com a minha mão. Eles davam comida na minha boca. E para me levantar a primeira vez da cama, irmãos, foi necessário um guincho. Eu até achei engraçado, porque já fazia tempo que eu estava naquela cama. Quando me levantaram com aquele guincho, cheguei até a dar risada, porque foi engraçado. Para mim foi uma alegria muito grande sair daquela cama, né, irmãos? Estava saindo até ferida por causa de ficar na cama. Mas, meus amados irmãos, foi tremendo o que aconteceu na minha vida. Depois, fiquei mais 5 dias, né? Quer dizer, 63 dias na UTI e 2 dias no quarto eu fiquei no hospital. Aí mas não consegui ainda me levantar da cama. E depois tive alta e trouxeram-me para casa novamente, né? Cheguei numa cadeira de roda. Meu esposo dei muito trabalho para ele. Teve que até mesmo trocar a fralda minha, dar comida na boca. E para mim foi uma alegria muito grande quando eu comecei a andar. Quando eu comecei a andar, tem até um videozinho aí. Eu selecionei algumas fotos, um videozinho, né? Que eu comecei a andar. Para mim foi uma alegria muito grande novamente. Então, meus amados irmãos, depois eu fui melhorando, comecei a andar. Já comecei a conseguir levantar, pegar primeiramente a colher para comer novamente. Depois não conseguia erguer o braço. Aí comecei a fazer fisioterapia.
E para honra e glória do Senhor, já consigo já agora até fazer caminhada, aqui mesmo no quintal de casa. Até mesmo estou fazendo alguma visita com meu esposo, para a honra e glória do nosso Pai Celestial, né? E olha, amados, não foi fácil não. Agora estou até, para a glória de Deus, fazendo até live de oração. Quando começou a colocar o tubo T, né, irmãos? Porque eu estava com a traqueostomia. A minha voz saía praticamente quase perfeita. Eu conseguia falar com a traqueostomia até mesmo sem tampar aquele buraquinho, porque deu um problema de malácia. Uma malácia na traqueia, irmãos. E essa malácia não tinha jeito de ficar tampando muito direto aquela traqueostomia, então só tampava com o dedinho na hora de falar, porque se não tampasse, a minha voz saía mais com dificuldade. Aí depois que colocou o tubo T, irmãos, o tubo T, esse que eu tô hoje, né? Esse tubo T, a minha voz ficou muito, mas muito rouca. Quando colocou o tubo T, eu fiquei 3 meses quase sem voz. Só saía um sussurro, irmãos. Saía quase nada. Mas agora, glória a Deus, estou até louvando a Deus nos cultos aqui, na nossa residência. E olha, irmãos, e eu, voltando ao assunto, quando eu comecei a melhorar, ainda estava com a traqueostomia. Deus começou a me usar poderosamente, irmãos. Meu Senhor, eu acho que eu nunca fui usada na mão de Deus desse jeito. Mas, né, o apóstolo Paulo disse na sua carta, né? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Glória a Deus. E foi no ano de 2022, dia 9 e 10 de julho, o Senhor se manifestou novamente aqui em casa e falou poderosamente conosco, irmãos. Falou poderosamente. Eu tenho que relatar o que ele falou. Ele falou, irmãos, que era para a gente buscar Deus aqui em nossa casa, que ele ia trazer almas aqui. Aqui ele ia libertar, curar, operar maravilhas, irmãos. E ele fez uma promessa muito grande daquele ministério que ele tinha colocado nas mãos do meu esposo, sabe? E ele voltou a fazer essa promessa para conosco, pela sua grande e infinita misericórdia. E ele disse, irmãos, ele disse também que aquele lugar que nós estávamos congregando, aquela igreja que a gente estava indo, ele falou que não estava recebendo os louvores. Ele falou que não estava recebendo os louvores lá. E ele falou, mas aqui conosco ele ia receber o nosso louvor. Ele falou, eu não estou lá, porque tem muita coisa que tem desagradado o Espírito Santo de Deus, irmãos. E aí nós começamos a fazer o culto aqui. Mas praticamente quase todos os irmãos aqui da igreja que a gente congregava, irmãos, abandonaram a gente praticamente. Praticamente abandonado, né, irmãos? Porque até mesmo, né, irmãos que a gente confiava muito, mas parece que não acreditaram no que Deus falou pra gente aqui, irmãos. Que Deus não estava lá, que Deus não estava ouvindo os louvores lá. Foi muito difícil, irmãos, mas eu sei que a verdade dói, né, irmãos? Mas a gente não pode fazer nada. A gente tem que obedecer a Deus, irmãos. Porque o Senhor falou que ia manifestar aqui conosco, nesta obra santa. E assim também, irmãos, não é só aqui na igreja que a gente congregava, não. Tem muitas outras igrejas que já estão deixando o mundo entrar dentro da igreja.
muita coisa que não está agradando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é santo, irmãos. Deus, ele não fica onde está o pecado, as coisas erradas, irmãos. Quando o pecado começa a entrar no meio da igreja, irmãos, é a mesma coisa de tocar o Espírito Santo para fora. Então, meus amados, esse testemunho é um testemunho verdadeiro. É uma parte da minha história, do meu esposo também, né? Presbítero Amarildo. Estamos aqui nesta obra, que é uma obra nova ainda, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é uma obra verdadeira, porque é Deus que tem falado conosco. Tem até mesmo, assim, algumas profecias, que quando a gente estava orando, eu peguei e coloquei o gravador para gravar, e Deus se manifestou falando conosco. Tem até algumas profecias, sabe? Eu ainda, se você quiser ouvir, eu vou gravar um vídeo separado e vou estar postando, tá? Algumas profecias que Deus falou com a gente. É coisa tremenda, irmãos. E Deus sempre fala que Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo. Oh, glórias a Deus. E quando Deus sempre Ele fala conosco, Ele fala que Ele é o Rei da Glória. Ele fala que está derramando fogo santo também, irmãos. Por isso que a gente colocou o nome desse ministério, Ministério de Fogo, Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glórias a Deus por todas as coisas que o Senhor já tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Mas fique com esse testemunho. Hoje eu estou gravando esse testemunho, irmãos. Glória a Deus, é um mês. Glória a Deus, dia 2 de setembro de 2023. Glória a Deus, quero ver se eu posto ainda hoje esse testemunho. Ainda tenho que editar o vídeo com as fotos. Mas que Deus abençoe você, viu? Teve a paciência de escutar até aqui esse testemunho. Amém? Continuo louvando a Deus ainda aqui, ó, mesmo com um pouco de dificuldade. Eu ainda consigo louvar o Senhor, né, irmãos? Vou ficar um certo tempo com essa prótese do tubo T, mas o médico diz que não é para sempre. Tem que ficar no mínimo 2 anos. Já vai fazer quase 1 ano que eu tô. Mas Deus está no controle de tudo, né, irmãos? Só que eu quero pedir para que vocês, meus amados, possam estar orando pela minha vida, da minha família, porque a gente ficamos aqui, ó, praticamente abandonados pelos nossos irmãos aqui na cidade de Ourinhos. Temos vocês em outros estados, né, que fazem parte também da nossa família em Cristo Jesus, que moram em outros estados. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, viu?